Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e vocês estão no canal Muito Além da Muralha, um canal criado para a gente abordar as Crônicas de Gelo e Fogo, toda a obra de George R. R. Martin, Duncan Yeg, que tá vendo aí a série, House of the Dragon, Game of Thrones, Fogo e Sangue, enfim, tudo que George R. R. Martin criou, esse universo maravilhoso que a gente tanto ama, é esse aqui o canal que vocês vão acompanhar, fazer análise, fazer ranking, fazer comentário, fazer crítica, fazer sugestão, fazer elogios, enfim, tudo a gente vai abordar aqui no nosso canal, então seja muito bem-vindo e vou pedir encarecidamente, isso aqui é imprescindível, tá? A sua inscrição, o seu joinha, porque é um canal minúsculo, então a gente está começando nosso trabalho, então é imprescindível que vocês nos ajudam com um joinha, com uma inscrição, na maior humildade aí, galera, ajuda a gente. Bom, sem mais delongas, o vídeo de hoje é sobre o quê? Hoje é o top 10 casas mais importantes que foram cortadas de Game of Thrones. Assim, não é casas mais importantes, mas que tiveram mais enredo nas Crônicas de Gelo e Fogo. Então, por exemplo, a casa foi muito importante nas Crônicas de Gelo e Fogo, nos 5 livros principais, certo? Elas tiveram um enredo, tiveram um papel aí para desempenhar, e foi completamente cortado, completamente ignorado de Game of Thrones. Existem casos, por exemplo, mas essa casa não foi cortada porque tal personagem aparece por 30 segundos ou aparece pouquíssimo. Nesse caso, a gente vai contar como foi cortado assim, gente, porque o enredo foi cortado. Se o enredo foi cortado, mas tem uma citação. Não, o enredo foi cortado, então. E uma outra situação também tem que existem as diminuições aí de enredos, né? Por exemplo, Casa Greyjoy e Casa Martell, a gente sabe que tiveram um papel bem maior nos livros do que na série. Nesse caso, a gente não vai abordar, por quê? Porque elas foram importantes para a série, elas estão presentes muito na série, mesmo que muito aquém dos livros, certo? Então, sem mais delongas, as 10 casas que foram importantes nas Crônicas de Gelo e Fogo tem enredo, teve muito enredo para entregar nas Crônicas de Gelo e Fogo e foram completamente cortadas da série Game of Thrones. Sem mais delongas, bora lá! E tem surpresa nesse ranking, hein? Eu li os livros. Tem surpresa nesse ranking e, claro, não foi o Martin que enviou para mim, tome. Isso aqui é minha opinião, tá, gente? É claro que vocês vão discordar de muitas posições, isso é completamente normal. Isso aqui que eu tô falando é a minha opinião, certo, galera? Então, vamos lá. Na 10ª posição, Casa Hornwood. A principal personagem da Casa Hornwood é Donella Hornwood. E ela tem aí um enredo assim muito, muito triste. Ela foi obrigada a se casar com Ramsay. Ela perdeu o seu marido, Hallis Hornwood, na Batalha do Ramo Verde, aquela batalha que o Tyrion participa lá. E perdeu também já o seu herdeiro. Então perdeu praticamente o marido e o herdeiro. Ao mesmo tempo, o filho dela foi morto na batalha do Bosque dos Murmúrios, ao lado aí de Robb Stark. Então, a Donella Hornwood perde seu marido e perde seu filho imediatamente. E aí, só tá ela lá, né? Só tá a senhora Hornwood. Então, assim, a linhagem da casa Hornwood já tá comprometida. Ela precisa aí, né? A gente sabe como é que funciona aí o Westeros e o Jogo dos Tronos. Ela precisa arrumar um novo marido aí pra seguir a linhagem Hornwood e de alguma forma defender também as terras da casa Hornwood. Porque a gente sabe, né, que tem uns Bolton aí do lado e tem o pessoal tudo de olho aí. Então, a Donella Hornwood, ela passa por esse problema e, olha isso, ela foi até conversar com o Bran, né, que era o Stark em Winterfell na época, foi conversar com o Bran Stark pedindo aí, né, um auxílio, um apoio, tal, e a questão do casamento foi abordada, vários lords aí se apresentando para casar com ela, lords solteiros, e ela gosta até do Roderick Cassel, né? Olha que interessante. Infelizmente ela tem um final trágico, tá? Ela é obrigada a casar, o Ramsay obriga ela se casar com ele. Então ele se autodeclara senhor de Hornwood após se casar com a Donella, e o Ramsay prende a Donella Hornwood no cativeiro, no próprio castelo dela, e ela é obrigada a comer os seus próprios dedos
para tentar não morrer de fome. No fim, a Donella Hornwood morre do mesmo jeito. Galera, esse é um enredo da Casa Hornwood, praticamente, mas vale ressaltar... mas isso aí foi no começo dos livros, tá? Isso aí é livro 1 e 2. Lucas, mas ela só vem para morrer. Cara, ela vem... serve muito como pra gente enxergar a periculosidade que é o personagem Ramsay, sabe? Então, quando o Ramsay... a gente conhece realmente o Ramsay lá, depois que ele engana o Theon Greyjoy lá em Winterfell, a gente já sabe o tamanho da periculosidade do personagem, sabe? Então, ela tem muito esse papel da gente entender mais sobre o personagem Ramsay, e assim, acho que o enredo da Donella Hornwood, assim, faz todo o sentido aí, toda a cara aí de Game of Thrones e das Crônicas de Gelo e Fogo. Bom, em nono lugar, quem será o nono lugar? Casa Westerling. A Casa Westerling das Terras Ocidentais, vassalos da Casa Lannister, ela é praticamente aí apresentada aí no livro 3, e muito puxada aí porque o Robb Stark, né, quando conquistou o castelo dos Westerling, que é o Despenhadeiro, conheceu a Westerling mais nova ali, a donzela, vamos dizer donzela do Despenhadeiro aí, a Jaime Westerling, que era uma garota bem bonita e da idade de Robb. O Robb se apaixona pela Jaime, dorme com a Jaime, e se casa com a Jaime. Isso depois, né, vai virar uma bola de neve que vai chegar no casamento vermelho. E na série a gente sabe que a Jaime Westerling foi substituída aí para a Talisa Maegir, e simplificando aí o enredo aí do casamento vermelho. Eu particularmente gosto muito mais aí do enredo dos livros, porque tem toda essa situação, né? O Robb, ele deixa de casar com uma Frey para casar com uma vassala Lannister. Isso é meio bizarro, né? E o mais interessante é que a mãe da Jaime Westerling, a Sybel Spicer, e o Rolf Spicer, que é o tio da Jaime, estão por trás também do casamento vermelho, em contato com Tywin. Isso assim é macabro, absurdo. Também temos outros personagens Westerling menores. Temos Roland Westerling, que é escudeiro do Robb, e temos também Reinald Westerling, que foi dado como morto aí no casamento vermelho. Ele era porta-estandarte do rei Robb Stark, certo? Então, no lugar, Casa Westerling. Na oitava posição, Casa Florent. Na série a gente vê muito a Casa Florent através da Khaleesi Florent. Mas nos livros a Casa Florent é bem mais presente, tá? Ela é a casa mais leal e a principal apoiadora da causa do Stannis Baratheon. E eles aparecem bastante, né? As forças Florent aparecem bastante aí ao redor do Stannis. A gente tem outros personagens também, além da Khaleesi Florent, que foram cortados dos livros, que foi cortado da série, como Alistair Florent e Axel Florent. O Alistair Florent foi morto vivo, foi queimado vivo pela Melisandre, né? Porque ele tentou fazer as pazes com os Lannisters sem aí o aval aí de Stannis e Melisandre. E temos Axel Florent, que é um dos personagens mais deploráveis, mais chatinhos aí de Game of Thrones. Ele que se autodeclara mão da rainha Khaleesi Florent. Na sétima posição, a Casa Blackwood. Galera, a Casa Blackwood, ela praticamente não tem participação na série, tá? Ela tem uma citação aqui, uma citação ali, o personagem em fundo, mas nada muito além disso. Teve um pouquinho mais até mesmo em House of the Dragon, mas nos livros a Casa Blackwood tem uma participação importante. Ela é uma das principais apoiadoras do Robb Stark, ela é uma das últimas casas a dobrar o joelho pro rei Tommen e para as forças Lannister. E tem todo um capítulo do Sir Jaime Lannister para tomar Solar de Covarburg, que é a sede da Casa Blackwood, e
particularmente, é um dos melhores capítulos de todos os livros, tá? Cerco de Solar de Covarbo aí, Jaime Lannister negociando com Tytus Lannister, que é o senhor aí da casa Blackwood. Temos outros personagens aí, por exemplo, como Lucas Blackwood, que foi morto no Casamento Vermelho, era um dos protetores do Robb Stark. Na sexta posição, quem? Casa Dustin. A Casa Dustin é uma casa vassala dos Stark, uma casa do norte, e a gente pode resumir a participação deles com a personagem Barbara Dustin. A personagem Barbara Dustin, ela é uma viúva, assim, bastante rígida, bastante, assim, cara, bastante, sabe, aquelas mulher braba. Então, ela tá, tipo assim, bastante rancorosa, essa é a palavra que eu tava lembrando, com os Stark, porque ela culpa o Ned Stark quando ele foi lá na Torre da Alegria, por não trazer de volta os ossos do marido da Barbara. Porque o marido da Barbara foi com o Ned lá na Torre da Alegria, naquele rolê lá do Torre da Alegria, e o Ned não trouxe os ossos de volta do marido dela. Então, assim, e também tem uma situação que a Barbara queria muito ser uma Stark, porque ela tinha um caso com o Brandon Stark. Então, assim, ela fala tudo essas coisas aí para o Theon Greyjoy, e ela é uma personagem, assim, interessantíssima do livro 5, tá? Todo esse arco do Theon Greyjoy é muito, muito legal, né? E coloca a Casa Dustin aí com uma casa que deveria, sim, ser apresentada na série para quem só acompanha a série. É uma pena que não foi. Então, Casa Dustin na sexta posição. Na quinta posição, será que você acertou? Casa Connington. A Casa Connington é uma casa das Terras da Tempestade. Foi uma das casas da Terra da Tempestade que ficou leal ao rei Aerys II, mesmo a Casa Baratheon, que é a casa protetora ali das Terras da Tempestade, se voltando contra Aerys. A gente pode resumir aí na maior participação da casa Connington com Jon Connington. O Jon Connington, ele foi um comandante, foi um general aí das forças Targaryen na Guerra do Usurpador, só que foi mandado embora aí depois de ser derrotado na Batalha dos Sinos. Jon Connington foi exilado desde então, e a gente sabe nos livros, né, depois do livro 5, que ele vai para Essos e fica sendo o tutor de Jovem Griff, que é o suposto filho de Rhaegar, que não morreu. Mas a gente sabe que a possibilidade disso ser fake news é quase certa, gigantesca. E agora o Jon Connington está voltando para Westeros para tentar retomar o reino aí, em nome do Jovem Griff, que ele pensa que é o filho do Rhaegar, que não morreu. Então esse é o principal plot aí da Casa Connington. Mas também temos Ronette Connington, que foi preso, aliás, pelo Kevan Lannister ali no final do livro 5, e também foi aí apresentado, quase casou com a Brienne aí, mas acabou não dando certo. Então essa é a Casa Connington, quinto lugar de casa mais importante que foi cortada de Game of Thrones. Na quarta posição, quase no nosso pódio, essa aqui acho que ninguém esperava, hein? Ou esperava, porque tá na thumb. Talvez esperava. É a Casa Stokeworth. A Casa Stokeworth, se você dá uma lida meio por cima, você vai falar, não é muito importante. Mas, cara, ela é uma casa recorrente. Ela tá do livro 1 ao livro 5, sempre participando. Por que isso, né? Porque a Casa Stokeworth é uma casa que fica muito próxima a Porto Real. Então, eles são muito presentes na corte. A Casa Stokeworth, ela é apresentada, bom, são 3 mulheres. A Lady Stokeworth, a senhora Stokeworth, e a Tanda Stokeworth, que o objetivo dela é casar a Lollys Stokeworth, fazer um bom casamento da Lollys Stokeworth, que é a segunda filha dela, com algum nobre, algum cavaleiro, algum cara legal aí pra ela. Mas ela já tá meio que velha para casar aí, né, para os padrões do Westeros. Então, meio difícil, coitada. Ela tenta, mas e as outras mulheres, né, a própria Lollys Stokeworth, que tem assim um enredo assim muito muito dramático, né? Ela foi e a outra
A mulher da casa Stokeworth é a Falais Stokeworth, que também tem um final absurdo, tá? A Cersei Lannister, depois da Cersei Lannister colocar a Falais, aí, o marido dela, pra tentar matar o Bronn, e eles não conseguem, a Cersei simplesmente manda a Falais Stokeworth para nada mais nada menos do que o Qyburn. Então você já sabe, já imagina como a Falais terminou. E a Tanda também sofre um acidente e também vai dessa pra melhor. Então, Tanda Stokeworth morta, Falais Stokeworth dada pro Qyburn e Lollys Stokeworth, que teve o filhinho bastardo, só que o Bronn assume, né? O Bronn casa com a Lollys Stokeworth, e aí que tá, Bronn tá assumindo aí a casa Stokeworth como senhor Stokeworth, aí ó. Tô falando, o Bronn é fogo. E assim, é bem background, é bem no fundo que a gente vê isso nos livros, mas é bem interessante, é bem legal, assim, você vê o acompanhamento aí do desenrolar Stokeworth, que, tipo, parece muito distante aí do enredo original, mas é bastante divertido de você ver um enredo bem background. Agora o pódio, galera. Na terceira posição, qual será? Você já imagina aí, top 3? Tem um chute? Na terceira posição, Casa Harlow. A Casa Greyjoy, ela tem os Homens de Ferro têm muita importância nos 5 livros. Parece que não, mas tem, né? Asha Greyjoy tem capítulo do ponto de vista, Victarion Greyjoy, Theon Greyjoy, Aeron Greyjoy. Então, assim, a Casa Greyjoy, ela é importante, muito importante nas Crônicas de Gelo e Fogo, nos 5 livros. E a Casa Harlow é a maior vassala dos Greyjoy. E tem toda uma dinâmica ali da Casa Harlow. A Casa Harlow, ela é a maior apoiadora da Asha Greyjoy, e mesmo assim não conseguem colocá-la no trono. Mesmo a Casa Harlow sendo a casa mais poderosa e vassala a Casa Greyjoy. E tem toda uma situação lá, tem o Roderick Harlow, que é um baita personagem, Roderick Harlow, o Leitor, que ele tem uma personalidade muito diferente dos outros Homens de Ferro. Gosto muito dele, é um dos meus personagens favoritos. E tem outros personagens também, temos, por exemplo, a Gwyneth Harlow. A Gwyneth Harlow é bem interessante, ela é tipo uma Rhaenyra ali de Harlow, tá? Porque ela fica falando, pô, eu sou a irmã mais velha, ela é mais velha que o Roderick Harlow. Então ela queria ser a senhora do castelo, mas, né, também tem aquela situação lá que o homem vem na frente, mesmo ela sendo mais velha. Tem outros personagens também, como Alanis Harlow, que é a esposa de Balon Greyjoy, Roto Harlow, que é tipo um fofoqueirinho ali das Ilhas de Ferro, Harras Harlow, que é um baita espadachim também, e etc. Tem toda uma situação aí. Então, em terceiro lugar, a Casa Harlow. Na segunda posição, medalha de prata agora para a Casa Kettle Black. Kettle Black? Será que eu tô pronunciando direito? Gente, eu sei que pode ter sido surpresa para muitos, mas a Casa Kettle Black é muito... Ela tá completamente ali atrelado em Porto Real, ali com a dinâmica de Porto Real, Tyrion Lannister e principalmente Cersei Lannister. Oswell Kettle Black é o senhor da Casa Kettle Black e ele trabalha pro Mindinho, né? E o pessoal não sabe disso. Osmond Kettle Black, que é um cavaleiro da Guarda Real, só que tipo, a gente não sabe o histórico dele, né? Normalmente os personagens da Guarda Real são famosos cavaleiros, espadachins e tal, mas ninguém conhece o Osmond Kettle Black, né? Então a gente já sabe aí que ele é malandro. A gente tem Osford Kettle Black, que chegou a ser nomeado a senhor comandante da patrulha da cidade pela Cersei Lannister, e temos Osney Kettle Black, que tem toda uma situação lá com a Cersei, se torna amante da Cersei, mata o Alto Septão aí por ela, enfim, tem toda uma situação aí, um baita plot ali. Então a Casa Kettle Black é completamente alinhada aí com o plot, com o arco da Cersei Lannister. Então um baita arco, uma baita passagem da Casa Kettle Black, parece que não, mas eles acabam sendo sim muito importantes para toda a situação ali de Porto Real que acontece, a Revolta da Fé e tudo mais, Alto Pardal e todo esse arco aí. A Casa Kettle Black acaba sendo muito importante e foi completamente cortada de Game of Thrones. E em primeiríssimo lugar, medalha de ouro, não poderia ser para outra, Casa Manderly. A Casa Manderly, ela tem uma participação razoável nos 4 primeiros livros, são os principais vassalos, são os vassalos mais fortes, mais poderosos em questão de exército da Casa Stark. Eles são senhores de Porto Branco
E a Casa Mandalore, obviamente, apoia o Robb Stark. E eles têm, assim, né? Assim como o Robb, uma situação muito difícil pela frente, uma guerra muito difícil pela frente, sofrem muito. O Wendell Manderly é morto no Casamento Vermelho com o Robb Stark e com muitos ali dos Senhores Cavaleiros do Norte. Willis Manderly é um personagem assim que sofre demais. Ele fica cativo em Harrenhal pelos Lannister. E olha isso, ele come a carne do Vargo Hoat, dão a carne do Vargo Hoat para ele comer. Então, assim, bastante torturado, Willis Manderly. E tem o baita personagem Wyman Manderly, que tá tramando aí o retorno dos Stark, aí fazendo toda uma trama aí gigante aí no norte. Ele fingiu aí a morte do Davos Seaworth para a coroa e tá tentando repor, né? Pediu pro Davos, que é um baita navegante experiente, um baita marinheiro experiente, para pegar o Rickon lá na ilha de Skagos. Então tem todo esse plano aí, tem a situação da Torta Frey. A Torta Frey foi com a Arya na série, muito possivelmente com o Wyman Manderly nos livros. Então tem uma baita situação aí da Casa Manderly. Assim, é muito triste a Casa Manderly ter sido cortada, porque é um baita plot, é um baita arco, e assim, eles são bem legais, certo? Galera, gostaria de agradecer muito quem ficou até aqui. Joinha e inscrição, assim, seriam imprescindíveis, seria, assim, de uma importância magnífica pra mim, pra gente. Canal minúsculo, então cada curtida, cada joinha vai ajudar muito. E pra quem é fã de Game of Thrones, sabe, se tem um amigo aí viciado em Game of Thrones, viciado nos livros, indica aí o canal pra ele. E é isso aí, galera. Muito obrigado e fica esperto, hein? Porque o quê? Porque o inverno tá chegando. Valeu!